Para quem não me conhece, sou Amanda Nishimura, tenho 21 anos e estou fazendo intercâmbio na Austrália. Moro aqui há um ano e gostaria de compartilhar com vocês a história da pequena sonhadora. No caso, a minha história. Gostou? Então me acompanhe nessa incrível aventura. A série de como eu vim parar na Austrália acabou e temos mais aventuras pela frente. Nesse vídeo vou falar para vocês uma das minhas experiências que tive dentro das 2 primeiras semanas que eu estava aqui na Austrália. Já tínhamos 2 semanas de casa e escolas pagas. Então a gente foi conhecer um pouco da cidade. Vim com a Spring School, como eu falei no vídeo anterior. A gente era um grupo de 7 pessoas e a gente tinha 2 semanas de escola e de moradia paga. Fomos conhecer alguns lugares, foram 2 semanas maravilhosas. Conhecemos o Opera House, Harbour Bridge, que é os lugares mais populares da Austrália. Pontos turísticos. Fomos no Taronga Zoo, é um zoológico onde tem canguru e koala, cobra, crocodilo, tem várias coisas. Eu vou falar um pouquinho para vocês no final desse vídeo, então fique aí. Como que o pessoal que veio comigo veio para ficar só 2 semanas, então a gente aproveitou ao máximo para conhecer e visitar todos os pontos turísticos, mas não foi o suficiente. Então eu aproveitei muito, 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 porque eu sabia que depois que eles fossem embora seria muito difícil para eu visitar alguns lugares e por estar sozinha também depois que eles se fossem. Ia ser meio chato conhecer alguns lugares. Na história de hoje eu vou te contar sobre Blue Mountains e os cangurus e os koalas que a gente foi conhecer. O professor da Spring, o Felipe, muito obrigado, Felipe, por ter me acompanhado nessa aventura de 2 semanas na Austrália. Ele chamou o nosso grupo de 7 pessoas e falou que a gente poderia fazer essa excursão de Blue Mountain e dos cangurus, que era muito legal e, cara, a gente ia ver canguru. A gente aceitou e tivemos que pagar uma taxa, não era muito caro, quer dizer, era caro porque é tudo em dólar, mas valia a pena de pagar esse combo e não apenas só para ver os cangurus ou só para ir no Blue Mountain. E seria bem legal, a gente pegaria um ônibus lá na City e passaria o dia inteiro vendo esses lugares. Eu estava super empolgada. Eu ia ver canguru pela primeira vez, aquele animal que só existe na Austrália, que todo mundo quer ver. Bom, pelo menos eu tinha um sonho de ver esses animais. E nós fomos. O dia chegou, nós acordamos bem cedinho, eu lembro que era um sábado, e a gente pegou o transporte. Eu não me lembro se a gente foi de ferry ou de ônibus, mas a gente acordou bem cedinho e fomos lá para City. E chegamos no ponto de encontro. Pegamos o ônibus e assim que sentamos, o responsável já passou uma lista para a gente deveria colocar o nosso nome e que tipo de lanche a gente queria. Tinha 2 tipos, vegetariano e de frango. Seria o nosso lanche daquele dia, né? Seria o nosso almoço que eles proviam. Então já estava tudo incluso. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas dentro desse ônibus, incluindo a gente. E seguimos até o zoológico dos cangurus e koalas. Ah, e tudo era em inglês. A lista, você tinha que colocar frango ou vegetariano em inglês. E aí você já vê a importância de você saber pelo menos o básico. Então, vale a pena estudar inglês antes de vir para o intercâmbio. Sim, nós tínhamos meu professor que nos dava total suporte, né? Mas ele sempre nos incentivava a se virar sozinho. Então, chicken, frango, a gente deveria saber colocar sozinho. Foi uma longa estrada, mas até que chegamos no zoológico e nos deparamos com um monte de canguruzinhos lindos. Eles são fedidos, mas eles são super fofos. Eles ficam soltos em algumas áreas do zoológico. E os maiores, eles ficam meio que... Eles não ficam presos, mas eles ficam em um lugar separado, porque tem a chance deles começarem a brigar entre si. Sim, isso é verdade. A gente alimentou eles,
fez carinho, aproveitamos muito no zoológico. A gente conheceu vários tipos de canguru, dos pequenos ao grande. Tinha um pequenininho que eu queria muito levar pra casa. Ele era muito fofo. Ele era, tipo, desse tamanho. Ele era muito fofo. Eu gostaria muito de levar ele pra casa. Sem contar que ele, tipo, ele comia a comida na minha mão. Ele era super fofo. Eu fui na área que os grandes ficavam separados, linda e bela lá, tirando foto, até que então um canguru começou a bater no outro canguru. Sim, eles começaram a se bater. Foi muito engraçado. Eu não consegui filmar, mas foi muito engraçado. E aí eu entendi que já tava na hora de eu sair dali e, e ver outro animal. Foi tipo coisa de filme mesmo, sabe? Aqueles cangurus se batendo. Ah, obrigado, Igor, por ter tirado as minhas fotos. Foi de extrema importância a presença dele lá, porque senão eu não teria fotos. Então, muito obrigada. Os koalas, eles ficam em árvores muito altas, eles não ficam presos. Tem alguns que ficam em umas árvores assim, onde tem um cercadinho que a gente não pode passar, mas a gente pode entrar dentro de uma jaula. Dentro de uma jaula? Não sei se é uma jaula aquilo, mas era um lugar que ficava meio que fechado e a gente poderia entrar ali. Eles ficam soltos dentro de uma árvore enorme, só que eles ficam lá em cima, então meio que não dá pra gente ter um contato igual eu tive um contato com os cangurus, mas foi bem legal. Eles são super, tipo, bicho preguiça, sei lá. Eu achei eles bem preguiçosos. Pra gente poder chegar perto e tirar uma foto, tipo, assim, do lado com eles, a gente teria que pagar. E era um preço um pouco caro, então a gente decidiu não pagar. Não tinha muitos, tinha uma quantidade razoável, mas não tinha muitos, e eu acredito que seja pelo problema de extinção que os koalas estão. Então, de qualquer maneira, eles cuidam muito bem deles lá. Teve um que foi super fofo, que tava ele bem agarradinho assim com o filhinho dele, e eles estavam meio que dormindo, parecia uma bolinha, mas foi bem fofo. Mas eles não são tão legais igual os cangurus. Além dos cangurus, koalas, nesse zoológico tem crocodilo, tem cobras, tem um doguinho. Esse doguinho eu acredito que ele está em extinção. Eu não me lembro o nome dele, mas ele é bem famoso aqui na Austrália. E se eu não me engano, ele é um doguinho selvagem. Pegamos o ônibus novamente, o mesmo ônibus, e fomos em direção ao Blue Mountain. Paramos perto de Blue Mountain, em uma parada, não sei se era proposital, mas era bem bonita. Um lugar super amplo, cheio de árvores. A gente fez o almoço ali, comemos o nosso lanche de frango. Tava bem gostoso. Mas antes da gente comer, a gente saiu assim, né, para dar uma olhada ao redor. E acabamos se atrasando um pouquinho, onde o guia turístico ficou super bravo com a gente. Mas tudo bem, a gente só aceitou a briga e comemos o lanche e saímos com o ônibus novamente para Blue Mountain. Fizemos nossa primeira parada, segunda parada depois do almoço. E o lugar era muito lindo, muito, muito, muito lindo, gente. Era realmente extremamente, cara, era muito lindo. Muito lindo, muito verde. Bem, realmente, era um lugar, sabe, cheio de pedras e florestas e tudo mais. Verde, é muito lindo. Seguimos para a terceira parada. Pois é, lá deixamos o ônibus e sim, estávamos em Blue Mountain. Na verdade, a gente já estava em Blue Mountain, mas estávamos nas áreas em cima, assim, porque Blue Mountain são várias montanhas, e a gente estava conhecendo a área de cima, então a gente começou a descer, sim, e aí que o negócio começou a pegar pro meu lado, gente. Foi horrível. Eu vou contar com mais detalhe, calma. Começamos a entrar no meio do mato. Pera, não é uma selva, tá bom? Eram uns caminhos, umas trilhas no meio do mato. Eu não tenho problema em fazer trilhas, porém,
O guia andava muito rápido. A gente tinha pontos para parar, por exemplo, pontos de cachoeira, pontos onde dava para ver bem bonito assim a área verde, o mar e tudo mais. Só que o guia andava muito rápido e ele deixava a gente ficar parado nessas áreas apenas 5 minutos ou até menos de 5 minutos. E lembrando que a gente estava em um grupo de 30 pessoas, então todo mundo gostaria de posicionar a sua câmera para tirar foto, então tinha que esperar a outra pessoa sair de lá para, né, fazer essa troca. Lógico que como ele tinha um cronograma para seguir, horários para seguir, a gente não poderia ficar tipo 20 minutos no mesmo lugar. Mas era muito rápido, muito rápido. E a gente subia e descia aquelas montanhas. E eu tenho asma, e eu tava começando a ficar cansada da asma. Gente, foi horrível. E aí eu já tava cansada de andar, gente. Ah, sem contar que um dia antes da gente ter ido, tinha chovido, então tinha algumas áreas assim que estava com lama. Sim, com medo de escorregar. Enfim, andamos muito, 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 muito. Foram cerca de 9,5 km. E, gente, para quem é sedentária, 9,5 km é muito. E para quem tem asma, andar rápido é praticamente correr. O meu remédio tinha ficado dentro do ônibus lá longe, então a gente deveria andar tudo de volta para conseguir pegar o meu remédio. Mas como eu sou uma pessoa forte, eu aguentei até chegar lá e até que enfim chegamos no ônibus. Antes de chegar no ônibus, para mim já não fazia maior sentido estar lá. Eu já estava cansada, para mim era tudo verde já nada já era mais bonito, já estava tudo igual. A gente subia e descia, parecia que a gente estava indo para o mesmo lugar. Então, antes de chegar no ônibus, para mim já não fazia menor sentido estar ali. Eu já estava cansada, minha asma estava atacando, meus pés estavam doendo. Então, realmente eu já estava querendo ir para o ônibus. Chegamos no ônibus depois de muito sufoco para mim, como eu já tinha falado, e seguimos para alguns outros pontos de Blue Mountain para a gente olhar de cima novamente e de outros pontos assim. Mas para mim eu já tinha tomado meu remédio, então eu já estava bem, mas eu já estava cansada, meus pés estavam cansados. Então eu só saía do ônibus, olhava assim, tirava uma foto ou outra bem no comecinho e o resto, assim, que tinha mais, sei lá, alguns metros para andar, eu já nem ia, porque já não fazia mais sentido para mim. Mas é bem legal, se você for, é bem legal. Chegamos em casa, finalmente. Eu cheguei acabada, cansada, só querendo tomar banho. Esse dia foi incrível. Por mais cansada que eu tava, por mais cansada que eu fiquei por causa da asma, mas valeu muito a pena. Eu gostei muito, foi lugares incríveis que provavelmente eu não iria se eu fosse sozinha. Então foi muito bom. Você quer uma dica? Você quer conhecer Blue Mountain? Tudo bem, você pode ir, mas o que eu te recomendo é vai sozinha com o seu transporte ou com transporte público, que é super barato. Pera, não é super barato, mas para ir até lá fica barato. Você consegue andar para cima e para baixo. A hora que você decidir, não, eu não quero mais, eu quero ir embora, você pega o transporte, seja o seu ou o público, e vai embora, entendeu? Você não precisa ficar com um guia lá 24 horas do seu lado, te puxando, tipo, ah, já era, acabou o seu tempo. E enfim, eu super recomendo vocês irem, é um lugar lindo. Eu acredito que seja um lugar de preservação da Austrália. A Austrália tem muita preservação, assim, eles gostam muito do verde. Vocês podem ver nas minhas fotos que todos os lugares é muito bonito por ter o verde. Então vale a pena. A única coisa que eu falo é vá por conta própria, porque a hora que você decidir parar, você pode parar e ir embora. Ah, lá você pode fazer churrasco, sim, você pode fazer churrasco em algumas áreas específicas. E aí você me pergunta como fazer churrasco, levar uma churrasqueira para lá? Não, calma. Aqui uns pontos da Austrália tem churrasqueiras que você pode usar. Logicamente que são lugares específicos, você não pode simplesmente abrir no meio das árvores lá para fazer churrasco. São churrasqueiras que já ficam lá, então você só leva a sua carne, os seus vegetais e etc. e coloca lá. E é muito legal isso. Eu vou deixar um post falando dessas churrasqueiras no meu Instagram.
Então já se inscreva nas minhas redes sociais para você não perder nada, curiosidades sobre churrasqueiras, por exemplo, que eu estou postando sempre lá no meu Instagram, então já segue lá para você não perder nadinha. Se inscreva no meu canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. Estamos a rumo de 50 inscritos aqui no canal, então compartilhe esse vídeo com o seu amigo que quer fazer intercâmbio e quem sabe ele não vem parar aqui na Austrália. Ah, escreva aqui nos comentários, sufoco, porque foi um sufoco esse vídeo, não é mesmo? Escreva o que você achou, o que você gostou. Você andaria 10 quilômetros só para ver matos e matos e verde? Apesar de ser muito bonito, eu acho que eu não viria novamente. E se você já foi para Blue Mountain, deixa a sua experiência aqui nos comentários, tá bom? And see you in the next video. Bye!